Então, pessoal, está preparando para o Enem e está refazendo as provas anteriores? Lá na prova de 2014 tem uma questão desse jeito. Imunobiológicos, diferentes formas de produção, diferentes aplicações. Tem essa imagem aqui, peraí, desse lado de cá, né, produção? Desse lado de cá. Tem uma pessoa sofrendo uma vacinação, processo extremamente desconfortável e dolorido. E do outro lado, uma figura B, onde mostra um cavalo recebendo ali, parece um veneno de uma cobra. E aí você não faz a mínima ideia do que está rolando. Aí ele vai e pergunta, embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos. E agora, o que você vai fazer? Então, pessoal, a aula de hoje é sobre soros e vacinas no Enem. Eu sou o professor Fred, vamos lá? Então, pessoal, aquela questão, ela fala sobre a imunologia, né? A forma que o nosso organismo se defende de corpos estranhos, ou seja, antígenos. Pessoal, quem vai produzir os anticorpos no nosso organismo? Será os glóbulos brancos, os leucócitos. Eles identificarão o antígeno e produzirão uma estrutura responsável por destruir e eliminar do meu organismo esse agente estranho, né? Esse corpo estranho que está nos afetando. Essa imagem aqui, ela mostra claramente isso, os anticorpos que foram liberados pelo nosso sistema de defesa atacando um antígeno, atacando uma estrutura, pode ser um vírus ou uma bactéria ali. Basicamente, o nosso sistema imunológico seria os nossos soldadinhos do nosso organismo. Eles são responsáveis por patrulhar e eliminar qualquer ameaça. Pessoal, o nosso organismo, ele produz anticorpos naturalmente, mas às vezes você é contaminado ou você recebe uma infecção que é muito mais rápida do que o seu organismo, do que a defesa do seu organismo. Então, para isso, você pode usar imunizações extras. Essas imunizações extras podem ser a vacina ou o soro. A vacina e o soro, elas têm funções diferentes. A vacina, ela vai funcionar no meu organismo como uma forma de prevenção. Ela vai trazer uma determinada estrutura para dentro do meu organismo que vai estimular a produção de anticorpos. Então ela vai meio que sensibilizar o meu organismo para que quando ele realmente seja atacado por um vírus ou uma bactéria, ele já esteja preparado, ele já conheça qual anticorpo ele tem que produzir. Já o soro é diferente. O soro ele só vai ser aplicado no organismo quando ele já foi contaminado. Ou seja, ele vai trazer para o meu organismo os anticorpos prontos. Eles vão durar um tempo menor no meu organismo, mas eles vão erradicar aquela ameaça naquele período em que você estiver fazendo o tratamento com o soro, no caso, por exemplo, de uma picada de cobra, né, que nós chamamos de soro antiofídico. Então, para que a vacina e o soro tenham essas funções diferentes no meu organismo, elas também têm um método de produção um pouquinho diferente. A vacina, ela carrega o antígeno, ou seja, o vírus ou a bactéria, atenuado ou parte desse material dele. Por quê? Quando entrar no meu organismo, o meu corpo não sabe a diferença de um organismo extremamente virulento, extremamente ativo ou desligado, atenuado. Ele, de toda maneira, ele vai produzir anticorpos. A vacinação, ela acontece por um motivo bem simples. Eu preciso injetar no meu organismo, de uma maneira extremamente desconfortável, que envolve agulhas, essa substância no meu organismo. Quando você injeta esse material, você sofre a vacinação, o seu organismo, na hora, começa a ser estimulado a produzir anticorpos. Esses anticorpos destruirão aquele antígeno e eles serão guardados em uma biblioteca de informação genética. Essa biblioteca genética ali vai ficar armazenada nas suas células. Quando você for infectado novamente, agora de uma maneira natural, você for contaminado com esse vírus ou essa bactéria, você já vai saber exatamente qual anticorpo produzir, na quantidade necessária e vai defender o seu organismo. Então a vacina basicamente é o organismo mais fraco ou atenuado, partes dele que serão injetadas no seu organismo, estimulando a produção de anticorpos, ou seja, estimulando a defesa do seu organismo. Pessoal, o soro, ele tem uma formação, uma produção um pouquinho diferente. Não tem como eu estimular
alguns anticorpos no nosso organismo. Então eu meio que preparo um coquetel, né, uma substância para injetar no organismo que foi exposto àquela contaminação. Isso é muito comum em animais peçonhentos, por exemplo, cobras, escorpiões e lacraias. Essas substâncias produzidas por esses animais, principalmente as cobras, é um veneno, uma substância que destrói células do meu organismo. Eu tenho vários tipos de veneno, desde aqueles que destroem tecido, aqueles que atrapalham o meu sistema nervoso no bom funcionamento do organismo. Eu faço o quê? Eu pego o veneno desses animais e vou trabalhar nele, deixar ele um pouquinho mais fraco, atenuado, e vou injetar em um animal que tem grande massa muscular e que não vai ter grandes problemas em se defender desse organismo. Por isso nós escolhemos os equinos, os cavalos. Por quê? A massa muscular de um cavalo é muito grande e a resposta imunológica dele, a produção de anticorpos dele é muito grande. Então eu pego o veneno da cobra, deixo ele um pouquinho mais fraco e injeto em um equino, em um cavalo. Esse animal, ele vai passar por todo o processo que o humano passou lá na vacina. Ele vai responder ao antígeno, ele vai produzir anticorpos. Nesse momento, eu vou lá e retiro o sangue desse cavalo. O que eu faço nesse sangue? Eu vou selecionar, vou retirar só os anticorpos. Eles serão triados, serão manipulados e eu vou produzir o que nós chamamos de soro antiofídico. Esse soro antiofídico é a substância que contém os anticorpos que serão introduzidas, serão injetadas, mais uma vez aquelas agulhas, lá no organismo que sofreu a contaminação, que foi picado por uma cobra ou teve um acidente com esse tipo de animal. Pessoal, nos últimos anos, a coincidência de dengue e zika no mundo completo, e principalmente aqui no Brasil, tem acontecido um movimento de evitar a vacinação contra alguns tipos de doenças. Essas vacinações, elas são extremamente importantes, porque como eu falei no começo do vídeo, nem toda sensibilização pode ocorrer naturalmente, porque durante um processo infeccioso, durante uma doença, você pode chegar a falecer, não vai dar tempo de você produzir anticorpos, e aí você morreu. Isso não é viável, isso não é legal. Por isso, se transformou a ideia de imunizar as pessoas preventivamente, com a vacinação. Se você não vacina, você não tem essa resposta imunológica para te preparar da doença. O que acontece, pessoal? Existem várias fake news, várias informações rodando na internet dizendo que vacinas elas causam as doenças, elas causam microcefalia, elas causam relações diferentes em cada organismo, até às vezes demência, né? Pode modificar o nosso cérebro. Todas essas informações, elas não têm nenhum tipo de base científica. Existem algumas pesquisas relacionando o vírus com a microcefalia, mas a vacina com a microcefalia é um pouco mais complicado e delicado, uma vez que um organismo que nasceu com essa deformidade, essa anomalia, ele pode ter sido exposto ao vírus antes ou durante o processo de produção de imunização, produção de anticorpos. Então não fiquem presos a essa história de que a vacina ela faz mal ou coisa do tipo. Pode ser que na escala de produção e distribuição da vacina, elas possam perder as suas características. Então seria uma vacina um pouco menos eficiente, mas nunca te fazer mal. Então, pessoal, lembra daquela questão que a gente iniciou o vídeo? Essa questão lá do Enem de 2014. Vamos voltar nela e ver se agora ficou mais fácil de resolver? Olha só, a imagem mostrava uma pessoa sofrendo a vacinação e do outro lado um equino, né, um cavalo, recebendo um imunobiológico tirado de uma cobra. Nesses dois casos, está acontecendo uma resposta imunológica. Vamos ver qual o exercício está buscando? Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos, que seria a figura A, que é a pessoa recebendo a vacina, e 2, que seria a figura B, a cobra lá sendo injetado o veneno da cobra no cavalo, eles atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos. Quando o seu organismo recebe um antígeno e tem uma resposta, ele produz anticorpos. Nosso gabarito, letra D. Tanto o imunobiológico 1 quanto o 2 estimulam a produção de anticorpos. Então, pessoal, ficou fácil essa questão, né? Bem simples e ela é bem recente. Se você gostou desse vídeo, compartilha,
dá o like, não se esquece de marcar o sininho para ativar as notificações, segue a gente nas nossas redes sociais e para completar os seus estudos, pessoal, todo o material está na descrição do vídeo. Até a próxima, tchau!